E lembrando que na história do rei Davi, eu parei aqui em 2 Samuel, aliás, deixa eu colocar aqui o fone, que eu acho que vai ser até melhor pra falar com vocês, só um instante. Aqui, eu acho que vai ser até melhor pra falar com vocês. Eu parei aqui em 2 Samuel, no capítulo... Eu parei aqui no episódio 15 de 2 Samuel, em a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Isso foi após o Absalão ser admitido na presença de Davi. Aí as coisas estão ficando bem feias. Lembrando que Absalão, se não me engano, foi o segundo ou terceiro filho que o Davi teve. E a coisa tá ficando cada vez mais feia pra ele, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui rapidinho. Ah, acho que agora eu consigo. Primeiro eu vou resgatar esse aqui. Agora eu consegui. Acho que agora vai. Ai, meu Deus. Bom, mas por que teria sido uma revolta? Porque tudo começou quando o Davi deitou com a Batseba, teve um filho com ela, e ela era casada, né? E quando ela mandou avisar que ela estava grávida, que... Ai, meu cara tá aqui, tudo desarrumado aqui, meu Jesus Cristo. Acho que agora desarrumou mais ainda. Ai, que ódio. Vai ficar assim mesmo. Então, basicamente tudo começou quando o Absalão, ele deitou com a Batseba e acabou tendo um filho com ela. E ela era casada ainda, né? E o que piorou tudo foi que, pra poder meio que, como eu posso dizer, pra poder meio que tampar o erro dele, né, de engravidar uma mulher casada, ele pegou e primeiro você fingiu de amigo do Urias, né, você aproximou do Urias pra fingir amizade com ele. Depois ele mandou que os homens do exército dele mandassem Urias pra frente do campo de batalha, e o Urias não tinha absolutamente nenhuma experiência. Ah, legal. Eu joguei futsal. Eu não gosto de futsal. Mas eu já joguei futsal na escola, no tempo que eu estudava. Eu não gostava de futsal. Aliás, eu gostei de jogar futebol no geral. Nossa, que legal que você gostou, né? Bom, deixa eu cortar aqui então. Então, basicamente, ele mandou Urias, mandou que os homens dele mandassem Urias pro início da batalha, né? Pro campo de guerra lá na frente da batalha. E o Urias foi mandado pra frente de uma batalha. Boa noite, Felipe. A paz do Senhor Jesus, tudo bom? E o Urias foi mandando pra frente da batalha de uma forma que, em um lugar que ele não tinha experiência, né? E a maneira onde ele foi colocado, ele acabou perdendo a vida. Tipo, não durou nem uma semana lá, porque ele acabou perdendo a vida, porque ele não tinha experiência nisso. Então, eu sei que depois disso... Obrigada por seguir. Seja bem-vindo. E depois disso, um tempo depois, né, que ele acabou morrendo, teve que esperar Batseba, né, porque tinha um tempo específico, né, que homens e mulheres poderiam ficar de luto, naquela que poderia se casar de novo. Então ele esperou o tempo de luto da Batseba acabar para casar com ela, né. E a Bíblia dá a entender que não foi nenhuma festança desse casamento, né, porque eu sabia que ela estava grávida, né, e era esperado que as mulheres engravidassem após o casamento, não antes do casamento. E ela já era casada quando ela engravidou o Davi. Aí, por conta disso, Deus não gostou da atitude do Davi, tanto em engravidar uma mulher casada, quanto em, literalmente, mandar pra morte o marido dela. Então ele levou 2 broncas. A primeira por adultério, a segunda por provocar a morte de um homem inocente. Aí, a primeira coisa que o Davi teve que pagar foi o adultério. Nasceu a criança,
né? E essa criança, um recém-nascido, chorou por 7 dias, dia e noite, sofrimento, sentindo dores, como a Bíblia afirma. Depois desses 7 dias, Deus levou a criança, porque foi o castigo por ele ter deitado com uma mulher casada. E o castigo por ele ter enviado um homem inocente para a guerra, para morrer propositalmente, foi que o próprio Senhor disse: apesar de Davi até a morte ter sido considerado como um homem segundo o coração de Deus, Deus realmente ficou triste, muito triste, com a atitude de Davi. Então houve uma promessa de que, por causa dessa atitude de mandar para a guerra, para a morte literalmente, um homem que era inocente, que não tinha absolutamente nada a ver com o erro do Davi da Batseba, Deus prometeu que a espada nunca se apartaria da casa de Davi. E isso começou aqui, quando o Amnon, um dos filhos mais velhos de Davi, desejou ir para a cama com a minha irmã. Minha irmã por quê? Porque Davi teve várias mulheres e teve filhos com várias delas. E uma dessas pessoas, um desses filhos, era a... Não, Deus não é malvadão, Deus não é injusto, muito pelo contrário. Sabe com aquela frase, aquilo que você planta, você colhe? Pois bem, foi basicamente isso. Deus não é injusto, aliás, Deus não é culpado pelos nossos erros. Agora, você vem me dizer que se você resolvesse fazer mal para alguém, a culpa seria de Deus? Não. Deus é o livre-arbítrio justamente para a gente poder escolher entre o bem e o mal. Se você escolher fazer o mal, a culpa é exclusivamente sua. Não importa se a criança plantou alguma coisa, quem plantou foram os pais. Da mesma maneira, você pode muito bem fazer coisas erradas e a culpa acabar caindo sobre os seus filhos. Só que Deus não tem culpa porque Ele não obrigou você a fazer nada. Deus te obrigou a fazer alguma coisa? Não. Deus não me obriga a fazer nada. Eu estou aqui, por exemplo, fazendo isso aqui porque eu quero. Meu filho, se você quiser sair da live, é só você sair, tá? Ninguém está te obrigando a estar aqui. Aliás, euzinha, não admito esse tipo de coisa aqui. Tem que ter respeito. Eu respeito todo mundo, eu exijo respeito de todo mundo. Então, o que eu posso dizer é que... Oh, meu Deus, acho que eu não consegui fazer isso. Usar o clarão. Ai, não usei mesmo o clarão. Então... o fato de a gente pagar por coisas que acontecem na vida não quer dizer que eu seja malvadão. Não, muito pelo contrário. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E não é culpa de Deus, porque Deus dá livre-arbítrio para todo mundo. Então, se a gente toma uma decisão errada, não é culpa de Deus, porque Ele deu a liberdade para todos tomarem decisões. Então, se você tomou uma decisão errada, a culpa não é de Deus, porque Ele dá o livre-arbítrio para você decidir entre o certo e o errado. Assim como também existe a liberdade para os seres espirituais seguirem por um bom ou por um mau caminho. E o caso do diabo é que ele teve inveja, quis o trono de Deus, e por isso hoje ele é quem ele é. Mas Deus não obriga ninguém a nada. Se nós fazemos coisas erradas, as consequências quem sofre somos nós, e não qualquer outra pessoa, mas nós. Porque o que a gente planta, a gente vai obrigatoriamente colher. E esse plantio aqui do nome do livro, A Revolta de Absalão, foi justamente parte do que Deus prometeu que aconteceria com Davi, porque o colher pelo fato de ele ter se deitado com a Batseba foi justamente a criança partir. A criança é inocente, sim, mas por mais inocente que umas pessoas sejam, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Então, por mais inocente que as pessoas sejam no mundo, ainda assim existe plantio, existe a colheita, mas não porque Deus quer, mas Ele dá o livre-arbítrio para todos de forma igual.
Assim como nós temos livre-arbítrio, pessoas que roubam, pessoas que ceifam vidas, têm as mesmas chances de fazer o bem e o mal. Não estou dizendo que pessoas têm mais chances de ficarem menos ricas ou menos ricas, não. A palavra de Deus não é sobre isso. A palavra de Deus é sobre fazer o bem ou fazer o mal, sobre escolher coisas certas ou erradas, é sobre isso. Livre-arbítrio, escolhas é sobre isso. Então não tem essa de, ai, mas e quem rouba? Alguém por acaso é obrigado a roubar? Alguém por acaso é obrigado a tirar uma vida? Alguém por acaso é obrigado a obrigar alguém na cama, entre quatro paredes? Ou no meio da rua, como alguns homens ruins fazem? Não. A pessoa faz isso porque ela quer. Ninguém é obrigado. Então não existe essa de, ai, Deus é malvado, não. Não. Não culpe Deus pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Deus não obriga ninguém a nada. Por exemplo, Deus não obrigou você a estar aqui. Deus não me obrigou a estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero levar a palavra do Senhor, porque eu estou aqui para ler a palavra dele para vocês. Da mesma forma, pessoas não são obrigadas a fazerem mal, fazem mal porque elas querem, porque elas têm uma escolha, elas escolhem fazer o errado. Quantas histórias eu já li na internet de testemunhos em que a pessoa foi apresentada por um caminho para fazer uma coisa horrível, um caminho horrível, e ela escolheu ir para outro caminho, fazer coisas boas, fazer o bem. É disso que eu estou falando. Ninguém que faz coisas erradas, como roubar, tirar vidas, obrigar sexualmente a pessoa não é obrigada a fazer isso, ela faz porque ela quer. Então não existe essa de querer culpar a Deus. Deus não tem culpa. A escolha é sua e minha de fazer o certo ou fazer o errado. Não existe essa de querer culpar a Deus. Tem pessoas que inclusive acreditam que Deus não existe, então você vai culpar a quem? A você mesmo, porque se no conceito de alguns Deus não existe, então a quem eles iriam culpar, já que na conceito dessas pessoas Deus não existe? A você mesmo, porque quem mais iria te obrigar a não ser você mesmo, não ser a sua consciência das coisas certas e das coisas erradas? Ninguém além de você mesmo. Então não existe essa de culpar a Deus. Deus não é culpado. Você faz suas escolhas e você colhe as consequências das suas escolhas. Se for escolhas boas, se você fizer coisas boas, então com certeza você vai colher coisas boas na sua vida. Da mesma forma como Davi. Ele escolheu mandar um homem inocente para linha de frente na guerra. Um homem que não tinha absolutamente nenhuma experiência em guerra. E esse homem acabou vindo a óbito, né? Para falar outras palavras. E Deus se entristeceu muito por conta disso. E foi por conta disso que Deus falou que a espada... de fato, cada um sabe o que sente. Mas isso não quer dizer... Mas você sentir coisas boas e coisas ruins não é motivo para você fazer coisas ruins. Por exemplo, todo mundo, desde criança até homens, pessoas adultas e mais idosas, já sentiram dores na vida. E essas dores não são desculpas para as pessoas fazerem coisas erradas. Por exemplo, há muitas pessoas no mundo que passam fome, mas não são todas essas pessoas que saem roubando, porque roubar é uma escolha. A pessoa, por exemplo, assim, aqui no Brasil mesmo, quantas pessoas não catam latinhas, não catam papelão, não compram alguma coisa em uma bomboniere, um doce e sai por aí nos lugares, fica no farol vendendo coisas. Elas tinham a opção de roubar, mas elas escolheram o quê? Fazer o certo. Ai, mas ganha pouco. Mas está fazendo o certo. Não estou dizendo que as coisas sejam iguais para todo mundo, porque as coisas não são. Seria muito hipocrisia da minha parte. Agora, só porque as coisas são desiguais, isso vai te obrigar a fazer o errado? Por exemplo, eu gostaria muito de poder visitar vários lugares. A Disney, por exemplo, é uma vontade que eu tenho. Agora eu vou fazer coisas erradas só porque eu não tenho essa escolha, só porque eu não tenho a chance de visitar ou de fazer coisas que eu gostaria muito de fazer, de visitar lugares que eu gostaria muito de visitar só porque eu não tenho dinheiro. Quer dizer que isso é uma desculpa para eu fazer coisas erradas? Só porque eu não tenho condições financeiras para fazer isso ainda? Não. Só porque às vezes você talvez não seja casado, talvez não tenha uma empresa, talvez não tenha um emprego, talvez não tenha tanta comida na mesa como você gostaria. Isso vai ser desculpa para você fazer coisas erradas? Todo mundo tem dores. Eu tenho dores. Eu não sei quantas minhas dores para as outras pessoas. Vocês têm dores. E essas dores são uma desculpa para as pessoas fazerem coisas erradas? De jeito nenhum. Mas ainda assim, na cabeça de algumas pessoas, essas dores são desculpas. Então, o problema não está em Deus. Está na sua falta de caráter. Não em Deus. Deus deu livremente para a pessoa poder escolher entre fazer o certo e fazer o errado. Ai, mas as pessoas escolhem errado muitas vezes. Ainda assim, no dia do juízo final,
Quando Deus for julgar as ações de cada pessoa, a pessoa não vai poder dizer: ai, não me foi apresentado certo. Às vezes até foi apresentado certo, talvez em uma oração de uma mãe, de um pai, de um irmão. Talvez a pessoa tenha sido convidada por um estranho, por um amigo para ir na igreja. Talvez alguém tenha convidado para poder ler a palavra. Talvez tenha se deparado com um vídeo da palavra do Senhor e tenha recusado. Por quê? Porque prefere ficar vendo dancinhas, ficar assistindo vídeos bobos na internet, assistindo coisas de idiotas, escutando coisas idiotas. Preferiu coisas ruins. Aí a pessoa foi apresentada a palavra de Deus, foi convidada para ir na igreja, católica ou evangélica, não importa. Foi convidada para conhecer a Deus, para uma oração. Alguém falou: eu quero fazer uma oração, e a pessoa falou: não quero. Aí a pessoa vem me dizer: eu nunca fui apresentada a Deus. Qualquer momento que a pessoa venha falar com você sobre Deus, sobre talvez querer te convidar para ir numa outra igreja, orar com você, ler a palavra, é um convite para você conhecer, para você estar com Deus. Agora, se você vier dizer que você nunca recebeu um convite como esse, que até, por exemplo, você pode ter até passado por uma live minha aqui, ou live de outras pessoas, porque não sou só eu que leio a Bíblia aqui. Por exemplo, não sou só eu que leio a Bíblia aqui. Eu coloquei louvores agora há pouco, eu fiz uma live com louvores de tarde. Eu estou lendo agora a palavra aqui para vocês. Eu posso um dia talvez convidar um de vocês para ir na igreja. Não necessariamente na minha, mas em outras igrejas. Vocês podem receber convite de outras pessoas. Vocês podem escutar uma pessoa louvando e podem passar o vídeo. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, a maioria dos brasileiros não tem paciência para ler a palavra e para escutar louvores. Porque se fosse assim, louvores seriam tão grandes aqui no Brasil quanto eles são lá fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo. Eu escuto louvores, eu vejo as pessoas adorando nas igrejas. É uma coisa literalmente de outro mundo. Porque eles já aprenderam lá. Então as pessoas não vão ter desculpa de que não foi apresentado a Deus. Às vezes você até foi, a pessoa até foi, mas ela realmente não deu a mínima para aquilo. Por exemplo, não tenho como fazer live todos os dias a palavra do Senhor aqui, lendo a Bíblia. Mas eu já falei, eu sou a única que faz isso. Há muitas pessoas, eu já passei por... Que dúvida, Ricardão? Por exemplo, eu já passei por muitas lives de louvores aqui no TikTok. Passei por lives da palavra do Senhor. Tem gente que às vezes não aparece com o rosto aqui como eu tô aparecendo, mas tem gente que ainda assim faz questão de trazer louvores. Às vezes é mesmo que a pessoa não coloque a própria imagem que eu estou fazendo, mas a pessoa coloca uma imagem de fundo e faz uma espécie de rádio de louvores. E é palavra do Senhor, mesmo que a pessoa às vezes não apareça. Às vezes grava, às vezes a pessoa até não aparece, mas grava um vídeo na palavra do Senhor. Há áudios inteiros, como o mais famoso deles, do Cid Moreira, com a leitura inteira da Bíblia. É uma coisa linda. Eu tenho esse áudio salvo num pendrive que eu tenho. Eu tenho esse áudio salvo num pendrive num outro site que eu coloquei, esses pendrives virtuais que a gente pode guardar na internet, como o Google Drive. Eu tenho esse áudio, só que eu dei guardado comigo. Eu poderia muito bem dar de outras pessoas. Mas quantas pessoas por aí você conhece que realmente aceitariam esse tipo de áudio? Eu não conheço quase nenhuma. Eu tenho muitos filmes cristãos gospel séries que eu tenho guardadas, que inclusive vou fazer depois vídeos de gravações para os canais que eu tenho no YouTube, de reações a esse conteúdo, porque são muitos filmes, é muita coisa para que eu tenho guardado. Mas, quer saber de uma coisa? Por exemplo, eu tenho 2 canais no YouTube, um dos canais onde eu falo sobre a palavra do Senhor, e outro canal onde eu às vezes tiro sarro de algumas coisas que eu vejo da política. Adivinha qual dos meus canais mais faz sucesso? Política. Adivinha qual canal as pessoas parecem que estão nem aí, mesmo que eu coloque o máximo do meu empenho possível nesse canal? Religioso. O canal religioso chama-se Alma de Anjo, que é não é o mesmo tipo de conta que eu tenho aqui no TikTok, porque aqui no TikTok eu coloco vídeos de recortes dessas lives que eu faço. Já o canal de política é o que eu menos coloco empenho. Na verdade, eu até faço limite de qualquer jeito. Porque eu não sou expert em política, na minha opinião, de acordo com as coisas que eu vejo na internet, de acordo com as coisas que eu vivo no dia a dia. E adivinha qual canal que mais faz sucesso? Política. As pessoas vêm reclamar, o mundo tá com problemas com isso ou com aquilo. Mas quando a gente quer colocar a palavra do Senhor, quando a gente quer incentivar alguém a colocar louvores, convidar a pessoa para ir numa igreja, não necessariamente eu falei a minha igreja, mas outras igrejas, eu já fui de outras igrejas antes de ser da igreja que eu sou atualmente. E vocês acham que as pessoas dão a mínima? Não dão. Então, as pessoas, por exemplo, poderiam jogar o Davi aqui, que acabou arrumando um problema com a família inteirinha, porque um dia ele errou e mandou um homem pra frente da batalha e acabou provocando a morte desse homem porque ele engravidou uma mulher que era casada. Foi justamente o marido dessa mulher que ele mandou pra guerra pra morrer. A gente não tem atitudes tão diferentes do Davi. Só que o Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Quantas vezes a gente às vezes não passa por uma pessoa que tá
louvando na rua. Aqui mesmo, na parte da minha casa, tem umas 3 pracinhas. E uma dessas pracinhas sempre tem um homem que tá lá com uma caixa de som e tá cantando ou colocando louvores. Eu olho para ele e eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa usar ele para tocar em outras pessoas. A maioria das pessoas não dão a mínima pra esse homem. Tem gente que até faz cara feia pra ele. Cara feia. Por exemplo, também, aqui perto do meu, aqui no meu bairro, pelo menos uma vez por ano, se não me engano, entre julho e agosto, tem uma igreja que eles armam um palco e trazem cantores conhecidos no Brasil, para cantar aqui. São mais ou menos umas de 4 a 6 horas. Tipo, cada cantor tem cerca de mais ou menos 1 hora para cantar. E só a primeira temporada. Eu não me interessei muito por essa série. Eu assisti a primeira temporada e não gostei, não. Então deixei pra lá. Por exemplo, aqui, como eu já falei no meu bairro, eles montam, se não me engano, um palco. E o show é gratuito. Tipo, você não paga nada. Tipo, o show é aberto pra todo mundo. E o show geralmente volta mais de noite, porque geralmente sempre vem um cantor com um nome mais conhecido no Brasil pra cantar. Eu já fiz live 2 vezes, eu já gravei vários vídeos desses shows que eu já fui. E já até gravei live. Eu não gravei live no canal porque no canal, no YouTube, né, tem mais problemas com direitos autorais. Geralmente eu faço essas lives no Facebook, que é mais leve assim, porque o som é meio estourado em show, então fica meio dificultoso, né, para os robôzinhos do Facebook compreenderem. Mas assim, sabe de uma coisa que eu percebi? Mesmo o show sendo de graça, com cantores que são conhecidos aqui no Brasil, cantores do meio gospel, sabe uma coisa que me deixa triste? O show não lota. Agora você vai ver esses artistas que vêm de fora, que cantam um monte de besteiras, que colocam simbolismos satânicos nos shows. Tá lá o pessoal, igual essa Lady Gaga que teve aí. Tinha gente dormindo na rua, gente usando fralda para conseguir participar do show. Aí quando é com um cristão, com o guia do meio gospel, a pessoa fica atacando hate, fica falando um monte de coisas ruins, falando, esse povo do meio gospel. Mas quando a pessoa fica atacando hate, falando, tipo, esse povo do meio gospel, isso e aquilo, eu fico só na minha, só observando. Aí, quando acontecem problemas no mundo, a pessoa fala, eu perdi a fé na humanidade. A humanidade não tem mais jeito. As pessoas estão ruins. Não existe mais amor no coração das pessoas. Que engraçado. Porque quando Deus faz um convite, quando Deus usa uma pessoa, não necessariamente o pastor. Eu mesma já fiz convite para várias pessoas que eu conheço. Para várias pessoas mesmo, tanto da família como colegas conhecidos meus. Sabe quantas pessoas aceitam esse convite? Praticamente nenhuma. Quando eu gosto de escutar louvores, quando eu quero escutar louvor, a pessoa fica reclamando, tira essa música daí. Agora, quando é música com essas podridões igual do funk brasileiro, que a maioria delas são, quando são músicas com letras tristes, expressivas, falando sobre sexo, divórcio, ser chifrudo, ser corno, as pessoas lotam os shows. As pessoas ficam com essa hipocrisia de que, as pessoas estão esfriando. Não, é no geral. E o que me deixa triste é perceber até que até mesmo parece que os cristãos estão se esfriando. Isso me deixa triste, isso é o que me dá uma tristeza profunda no coração, perceber até mesmo isso. Então, não adianta a gente ficar falando que, às vezes alguém na Bíblia foi um exemplo de atitude. A gente tem que seguir a atitude na fé. Só que a humanidade está recusando Deus. As pessoas estão recusando Deus. Recusando adorar ao Senhor, recusando escutar a palavra. Por exemplo, assim que eu abri essa live, vi um cara chamando de fascista, nazifascista, não sei o que, eu tive que bloquear, porque eu vi que o cara tava com desrespeito total assim. Eu não tô aqui pra obrigar ninguém a amar ou acreditar em Deus, não. Não é assim que as coisas funcionam. Como a gente sempre sabe, né? Quem convence a pessoa sobre o Senhor é o Espírito Santo, não é o próximo. Mas agora, de com desrespeito, não quero desrespeito aqui, porque eu não desrespeito ninguém, eu também não aceito ver ninguém, nossa, cada pessoa que aparece aqui querendo fazer collab de live. Então, assim, eu não tô aqui pra querer obrigar ninguém a acreditar em Deus, porque assim como um dia eu fui convencida pelo Espírito Santo, eu sei que qualquer pessoa ao meu redor, seja amigo ou desconhecido ou familiar, vai ser convencido através do Espírito Santo, mas é claro, tem que ter a minha parte na oração. Mas desrespeito comigo e com o Senhor,
Eu não tolero de absolutamente ninguém. Se o TikTok tolera, o problema é dele. Eu não tolero, eu não sou obrigada a tolerar. Então, as pessoas, antes de falar de outros, de falar, ai, que o amor tá se esfriando, elas têm que lembrar que elas mesmas às vezes não deixam esse amor se esfriar quando a pessoa às vezes recebe um convite pra escutar a palavra, pra orar, pra fazer alguma coisa relacionada a Deus, a pessoa inventa uma desculpa disso, daquilo. Como eu já falei, já convidei pessoas de onde eu trabalhava, uma época, de escola, de casa, para ir na igreja, para louvarem, para orarem comigo. E a maioria das vezes a resposta que eu escutei foi: ai, não deixei para outro dia, ai, não deixei para orar, não, agora não posso, agora eu tô ocupada. Não tô julgando ninguém. Como eu já falei, quem convida a pessoa é o Espírito Santo. Mas o que eu acho hipócrita é a pessoa reclamar que o mundo tá assim, assim, assado. Mas quando ela recebe um convite, quando alguém chama ela fala, não tenho tempo. Ah, agora eu não posso. Não dá tempo. Sabe quando é que não vai mais ter tempo? Quando Deus resolver te chamar. Porque assim, uma coisa que eu sempre fiz para as pessoas. Você pode garantir que você vai estar vivo amanhã? Eu não posso garantir que eu vou estar vivo amanhã. Pode ser que essa seja a minha última vez falando com vocês. Pode ser que essa seja a última vez, minha última vez lendo a Bíblia para vocês. Pode ser que essa seja a última vez de vocês me vendo. Qual de nós pode garantir que vai estar vivo amanhã? A gente pode pedir saúde, pedir vida. Isso não significa que Deus vai ser obrigado a atender nossos pedidos. Porque na hora que Ele decide chamar, tá na hora de vir. Quem garante que qualquer chorinho seu vai fazer com que Deus permita que sua alma fique? Quem garante? Quando as pessoas falam, a gente tem que viver a vida intensamente porque só temos uma vida para viver. A gente só tem uma vida de fato para viver. Mas quem garante que essa pode não ser as suas últimas horas de vida? Não entenda errado, não estou desejando o seu mal, não estou, porque eu falei inclusive aqui agora. Nada garante que amanhã eu vou estar aqui, que eu possa passar essa noite viva. Eu tô falando disso. As pessoas não entendem a profundidade disso, não entendem que na hora que Deus resolver chamar, não vai ter chororô que vai adiantar. Só teve um exemplo na Bíblia em que a pessoa ouviu da parte do Senhor que ela ia partir, que aquela doença seria a doença que ele ia levar, ela, a pessoa chorou, foi Ezequiel, se não me engano. Eu não lembro, teve um rei de Israel que ele ficou doente. Eu já vi alguns pastores, alguns arqueólogos dizendo que teria sido câncer, né? Mas a Bíblia não especifica que foi isso. Então, o que eu posso dizer é, a gente não pode ficar vivendo ao Deus dará como se a vida fosse durar eternamente, não. A gente tem que lembrar que pode ser a qualquer momento. Não tô aqui brigando com você, nem querendo obrigar vocês, eu tô aqui apenas para lembrar que nada garante que a gente vai viver por anos e anos. Como eu já falei, eu posso partir hoje, daqui a pouco, posso partir aqui durante essa live, pode acontecer a mesma coisa com vocês. Não é o que eu estou dizendo, estou falando que a gente não sabe quando vai acontecer. A Bíblia fala que é certo sim, vai haver o arrebatamento. Isso vai. Mas a Bíblia não garante, a Bíblia em nenhum momento prometeu que toda a humanidade estaria viva para poder ver o arrebatamento. Muitas partiriam antes. Por exemplo, houve uma época em que eu estive afastada da igreja por problemas que eu tive. E me trouxe de volta. Foi uma amiga muito querida, que inclusive foi ela que acabou me trazendo aos poucos para congregar na igreja que eu congrego hoje. Aí vocês me perguntam, e como é que é essa amiga? Eu respondo para vocês. Ela partiu em 2015. Ela tinha muitos sonhos para realizar, muitas coisas que ela queria realizar. E um dia, numa quarta-feira, ela passou mal. Só que ela já tinha passado mal outras vezes. Tinha ficado internada, ela me mandava mensagem do hospital falando, amiga, ora por mim. Ok, eu vou orar. Só que dessa vez foi diferente, por quê? Porque ela entrou no hospital, já passando mal. Ela entrou no hospital e praticamente ficou em coma induzido, porque ela estava muito, muito mal. E foi por causa de uma doença que ela teve, diabetes. Ela já tinha ficado internada outras vezes, e uma dessas vezes em casa ela quase morreu. E todas as vezes que ela ficava internada, ela sempre mandava uma mensagem falando, amiga, ora por mim. E eu falava, ok, com certeza, eu vou orar sim. E eu sempre orava por ela. Só que teve um dia que o pai dela chegou em casa, viu que ela não falava coisa com coisa, ela foi levada para o hospital e foi praticamente colocada em coma induzido, porque a situação dela estava deteriorando. E um dia, no sábado de tarde, o irmão mais novo dela me ligou
e falou que ela tinha partido, que ela tinha tido 3 paradas cardíacas, ou foram 4. Eu sei que o coração dela parou de bater várias vezes. E na última vez, ele parou e não voltou mais.